Bom dia ou boa tarde ou boa noite, depende do dia que você vai ver, né? Hoje, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Cada dia é um dia mais próximo do retorno do Senhor Jesus Cristo com poder e glória. O céu vai se enrolar na sua vinda. Nós vamos entrar diretamente em outra dimensão. O mundo vai ser espiritualizado. Hoje, se comemora a consagração, a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Nós te adoramos, Senhor Jesus, te honramos, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua morte na cruz que nos remiu, que nos lava, como é dito lá em Apocalipse 7, né? Viu uma grande multidão que vieram. Da onde eles vieram? Vieram da grande tribulação. Uma multidão que uma pessoa não consegue contar, o ser humano, de tantas pessoas que são. Eles vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor Jesus, por esse sangue que nos lava, que nos purifica. Eu te adoro, te louvo, te bendigo. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por mais um dia, por esse dia que possamos fazer boas coisas, trabalhar com gosto, fazer com capricho, tudo que fizermos. Desde as pequenas às grandes coisas, Senhor Jesus. Cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, do nosso espírito, nos alimentar, cuidar das pessoas ao nosso redor, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso trabalho. Muito obrigado, Jesus, por essa capacidade, por podermos fazer as coisas. E por aqueles que são doentes e oprimidos, Senhor, que o Senhor entre com o poder do Teu nome, do Teu Espírito, através dessa palavra, que a pessoa receba cura, que receba paz, que saia da depressão, que seja repreendido os demônios, o espírito maligno da depressão, do transtorno por causa das mídias sociais, por causa da infiltração através da televisão, através do computador. Os demônios agem negativamente na mente das pessoas, levando elas à depressão, ao sofrimento, à tortura, ao pessimismo, ao negativismo, Senhor. Tira tudo isso, Senhor. Que nós possamos saber que em Ti somos mais que vencedores, no poder do Teu nome e do Teu sangue, Jesus. Que todo mal seja afastado, arrancado, desalojado, em nome de Jesus, Senhor. Onde saiu os demônios, Senhor, coloca os Teus anjos ao redor. No nosso coração, onde saiu as trevas, Jesus, coloca o Teu Espírito Santo, a Tua luz criadora, Senhor. A Tua luz, o Teu amor e a Tua paz, que excede todo entendimento. Sela-nos, Senhor Jesus, com a Tua cruz, com o Teu sangue, Senhor. Reveste-nos, Senhor Jesus, com a armadura do cristão nesse dia. Abençoa, Senhor, as nossas mãos, que nós tenhamos um dia produtivo e de paz. Ilumina a nossa mente, Senhor. Consopra sobre nós o Espírito Santo, para que nós possamos fazer a coisa certa, de modo certo, no tempo certo, para as pessoas certas. Fazer e falar. Muito obrigado. Nós te louvamos, te benzemos, te agradecemos. Todo o poder do universo está nas tuas mãos, Senhor Jesus. Nós cremos nisso. Poder no céu, na terra e debaixo da terra, quer dizer, nos infernos. Louvado seja o teu nome, agora e para sempre. Amém. Quem acredita diz amém. Hoje o evangelho está lá em Marcos 6, do 7, deixa eu ver se é isso aqui, vou pôr o binóculo, do 7 ao 13. E quem quiser também, ó, ele está em Marcos, né? Hoje o evangelho da nossa liturgia maravilhosa, né? Se você seguir a liturgia da igreja todos os dias, você em 3 anos você lê toda a Bíblia, né? E aí não vira sectário só com uma frase falando bobagem em cima, baseando sua fé em cima de uma frase. Aliás, às vezes nem uma frase inteira, é meio versículo, metade de frases da Bíblia, né, retirada, né? É um texto retirado de contexto para fazer um pretexto, né? Aí é onde cai em seita, sectarismo, né? Divisão, eu sou salvo, você não, você tem que fazer assim, você tem que rezar de ponta cabeça, encostado na parede para você ir para o céu. Você tem que fazer desse jeito, tem que fazer assim assado. Não. Como disse Jesus, hipócritas, sepulcros caiados, vocês não entram e não deixam as pessoas entrar. Você está sem Jesus, sem Deus, não sabe o que fazer, mas eu tenho que fazer um monte de regra. Tira tudo isso da cabeça. A regra que você tem que fazer, se arrepender do mal que você tem feito, que a tua consciência te mostra,
pedir perdão a Jesus, dobrar o joelho diante dele e falar: Senhor Jesus, me perdoa, Senhor. Procura um sacerdote, procura um padre para se confessar. Ah, não dá no momento, é longe, os padres não confessam. Dobra o seu joelho no seu canto sozinho. Abre o teu coração para Jesus, não adianta esconder nada dele. Ele desvenda, como a palavra de Deus diz, os rins nossos. Ele vê a divisão da medula, dos ossos, da alma e do espírito. Ele vê. Então não adianta. Antes de nascer o seu pensamento, ele já viu. Então abre o teu coração a Deus. Nós temos livre-arbítrio, por isso que ele respeita você. Por isso que existe o mal no mundo, por causa do livre-arbítrio nosso. Não é Deus que quer, não. E seria chato, hoje mesmo de manhã eu falei com o Senhor Jesus, falei: Jesus, realmente, se o Senhor ficasse assim convivendo direto com a gente se sentiria acabrunhado, seria chato, a gente não conseguiria ter liberdade para fazer as coisas. Se o Senhor viesse, às vezes as pessoas falam: mas se Jesus estivesse aqui comigo, se Jesus... A pessoa não quer Jesus ali em cima, ele quer ter o livre-arbítrio dele fazer as coisas. Se Jesus está em cima de você, você não vai ter livre-arbítrio para fazer as coisas. Por isso que ele deixou nós assim um pouco separados, entre aspas, para nós achar que ele não está vendo, que ele não está perto, para a gente se sentir à vontade, para fazer as coisas e decidir se você quer fazer o mal ou o bem. Você entendeu? Eu falei hoje de manhã para Jesus, parece que ia ser chato mesmo, Jesus, o Senhor ficar na cola da gente, a gente ficar colado do Senhor. Eu converso assim com ele pessoalmente, mas ele não é que eu tenho gente que fala: você tem telefone vermelho para falar com Jesus a hora que ele quer, a hora que quer. Eu posso falar a hora que quer, não tem telefone vermelho. O telefone é assim, eu deixo a minha mensagem ali. Se ele vê, muito bem. Se não vê, amém. Entendeu? Jesus não é obrigado a nada. Não é obrigado a ficar me atendendo igual se fosse um empregado meu. Eu que sou empregado, um servo dele, e devo tudo a ele. Devo meu corpo, minha alma, meu espírito a ele. Devo a minha salvação a ele. Devo a minha liberdade, a minha alegria, a minha paz, o paraíso que ele vai me dar. O corpo glorioso que ele vai me dar, entendeu? Eu devo os olhos da cara a ele. Eu devo meus rins a ele. Eu não comprei, não paguei, não trabalhei para ter os olhos. Não paguei para ter os rins, para ter o corpo, os ossos, que beleza, espetáculo nosso organismo. Você entendeu, gente? Quanto vale um rim? Quanto vale um fígado? Né? Quanto vale um pulmão? Quanto vale um olho humano? Quanto vale uma alma humana, um espírito humano? Então, gente, vamos pensar direitinho e dar valor ao nosso Deus, honrar e respeitar ele, tá bom? Então vamos ver lá, nessa homilia, Marcos, Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Está lá no capítulo 6, versículo do 7 ao 13. E se você quiser, você leia também lá em Mateus. Eu aconselho você, quando for ouvir os vídeos da gente, pegar uma caneta e ir anotando. Sabe por quê? Não vá pela cabeça dos outros. Sabe quem vai pela cabeça dos outros? Você já deve saber, né? Quem costuma ouvir os meus áudios, ver os vídeos. Quem vai pela cabeça dos outros é o quê? Piolho. Eu ouvi uma vez um protestante falar isso, achei muito interessante e é verdade. Você pode ouvir a pessoa, receber ensinamentos, mas se você, tem uma pulga aí, não acho que você... Então vai procurar saber. Pega a palavra de Deus, vai ler, vai meditar, vai pesquisar. Entendeu? Não vamos espalhar fake news por aí, né? Como dizem os lacradores, né? Não vamos espalhar fake news. E é verdade, você não pode espalhar mentira, apesar que muitos deles falam, mas não fazem, né? Falam para não espalhar fake news, mas eles são os que mais espalham às vezes, né? Então vamos ver lá, ó. Então está em Mateus também, 10, 5 a 15. Inclusive Mateus é mais completa essa passagem, né? Porque Marcos, se eu não me engano, ele era discípulo de Mateus. Eu vou ver melhor, depois eu falo para vocês, mas muita coisa do evangelho dele ele tirou de Mateus. O evangelho de Jesus, né? Ele tirou a narração dele, ele tirou de Mateus. E Mateus é mais completo. Inclusive Mateus fala em ressuscitar os mortos e várias outras coisas. Então Mateus 10, 5 a 15 e Lucas 9, de 1 a 6. Você pode ler o evangelho. Esse evangelho, né? Na lembrança de cada um deles. Então vamos lá. Aqui em Marcos nós estamos, segundo a liturgia da igreja, nós estamos seguindo, né, o evangelho de Marcos esse ano. Então chamou os 12, né? Jesus chamou os 12, porque ele tinha mais, eu creio que tinha uns 1000 discípulos, ou até mais, sei lá, talvez não dá para saber.
Mas teve os 12 que ele, naquele dia, ele chamou lá e separou. Passou a noite em oração e de manhã ele escolheu 12 desses discípulos todos. E aí Jesus começou a enviá-los 2 em 2. Tá vendo a importância de estar em união? Às vezes a pessoa fala, eu vou seguir sozinho aqui, eu vou ser desigrejado, e pereré, pereré, porque a igreja é isso, isso, aquilo. A igreja nada, é quem está lá dentro que tem os erros e os defeitos. Nós temos que ter união, se unir às pessoas. Então Jesus separou e mandou de 2 em 2. Né? Aí o que Jesus falou? E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Não vai na onda do mundão aí que diz, sua força é uma força ativa, é uma energia negativa. São demônios, personalidades, seres espirituais do mal espalhados nos ares, como diz a palavra de Deus. São anjos rebelados, são seres criados por Deus que se rebelaram contra ele e se tornaram trevas, se tornaram criaturas hediondas conforme a sua rebelião e o seu pecado. Assim como o ser humano que vai para o inferno também se tornam monstruosos conforme o seu pecado. Entendeu? Então são anjos, caídos, demônios. Mas Jonas, como que Deus deixa ele agir? Não, quem deixa ele agir são os seres humanos, que pecam, que entram no campo dele, fazem as coisas dele, então estão no reino dele. Assim como os cristãos que seguem a Jesus, seguem a Deus, né? Estão debaixo do sangue de Jesus, servem a Jesus e se tornam semelhantes a Jesus. Então Jesus permite o equilíbrio aqui para a gente decidir escolher. Então aqui existe o bem e o mal, né? Até existe muitos símbolos que são demoníacos e tem símbolos que são de Deus, né? Por exemplo, tem o símbolo Yin Yang. Aquele ali é até correto, é um símbolo humano, né? Que tem uma gota branca e uma gota preta do outro lado. Mas não se complementa coisa nenhuma e é só aqui na Terra, né? No céu só existe a força de Deus, que é maior de tudo e domina tudo. Não tem o negativo do mesmo jeito que Deus, que senão se destruiriam. Então só existe a força poderosa, sobrenatural, que é de Deus, né? Que é da criação. Porque se existisse uma força negativa igual, se destruiriam, né? Porque a vida é um bem, né? E os demônios existem, né? E foi um bem dado por Deus, né? Então não existe um mal totalmente negativo como o bem totalmente, né? Igual ao bem, no mesmo nível. Mas naquele yin e yang está certo na Terra. Por que na Terra está certo, João? Porque aqui existe o bem e o mal para quê? Para que o ser humano escolha de qual lado ele quer ficar. Se do lado do bem, de Deus, da luz, né? Da luz, ou das trevas do Satanás. E às vezes, muitas vezes, como uma luz falsa que o demônio faz para enganar, né? É que nem a luz, não sei se vocês já viram os seres abissais, que eles, lá no fundo do mar é escuro, não entra a luz do sol. E é uma maravilha o que Deus fez na criação de Deus. Esses peixes produzem luz. Eles produzem uma luz biológica, assim, igual vagalume, com uma anteninha assim ainda, igual uma varinha de pesca. E eles fazem assim, ó, com aquela luzinha. Mas é uma luz falsa. Aí o peixinho, o bicho, o outro bichinho chega lá achando que é uma luz de alguma coisinha, curioso, né? Vai para a luz. E aquele peixe, aí quando chega lá é uma luz falsa, aquele peixe, até os dentão, é uma criatura feia, ele para viver lá naquela escuridão, ele fica de uma forma deformada e feia esses peixes. Aí ele vai e a hora que o outro vem na luzinha, hipnotizado com a luzinha falsa e blup, aquele peixe de onda engole ele, já era, foi pro abismo, né? E assim o ser humano também, às vezes o demônio faz umas luzinhas falsas assim que nem isca, né? Que são os prazeres da carne, as distrações do mundo, a luz da mídia, da internet, de querer views, de querer poder e glória. Às vezes até cantores gospels também fazem isso, né? Estão lá iludidos e estão servindo o diabo pensando que está servindo a Deus, né? É uma luz falsa que ele põe ali, o demônio, e tem aquele monstro por trás daquela luz falsa lá que vai engolir eles depois. Se eles não se arrepender e procurar Jesus, né? Fugir daquela luz falsa, né? Então a gente escolhe de que lado a gente quer, né? Então são isso, os espíritos imundos, são demônios, são milhões dele. E à medida que o ser humano peca, principalmente o aborto e pecados graves, vai entrando mais demônio no mundo. E Deus vai permitir um tempo que os demônios dominem, para que os seres humanos dizem que Deus é ruim, que Deus é mau, que é a religião que estraga. Então tá bom, então fica os demônios aí para ver o que vocês sentem. Vocês querem os demônios, eu vou deixar eles governar sobre vocês. E é isso que fala no Apocalipse lá, não é nem Deus que pune, é o ser humano que buscou isso. Então Deus vai deixar os demônios dominar por um tempo, né? Está lá na Bíblia. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quer dizer 3 anos e meio. Está lá em várias partes da Bíblia, nos Antigos e tal, e no Apocalipse também. E os demônios vão dominar, é lógico, através de seres malignos colocados no poder mundial, né? Que já estão aí já.
A fera de 7 cabeças e 10 chifres está aí, que é o G20. O dragão vermelho já está aí, que é o comunismo ateu, principalmente representado pela China, o dragão vermelho. Né? E é tão curioso que a China tem o animal mascote deles é um dragão. Você vê como é interessante, como cumpre a Bíblia ao pé da risca, ao pé da letra. E aí o que Deus vai fazer? Os cristãos que são batizados com o Espírito Santo vão ser tirados da terra. Vai ficar os cristãos mornos, ou que não são batizados com o Espírito Santo, não fizeram um compromisso sério com Deus. Vão ficar nessa grande tribulação. Os outros vão ser tirados por um tempo, mas não vão para o céu como falam os crentes. Eles vão ser arrebatados, vão ser levados para outra dimensão e protegidos. Depois vão ser trazidos de volta para cá, conforme o Apocalipse. E de Jesus volta com aquela multidão de pessoas que vão repovoar a terra. Então Deus vai deixar um tempo os satanistas, que servem o Satanás, diz que ele é bom, que ele é pai, né? Que eu conheci alguns. E vão deixar eles, então tá bom. O demônio fala que vai ser bom a terra sem Deus, que é Deus que atrapalha, que é os cristãos que atrapalham, então os cristãos verdadeiros vão ser tirados. O pessoal do mundão vai dizer que foi o ET que levou. Vão começar a falar logo muito de ET, disso, aquilo, outro, aparições, e vai acontecer mesmo, a operação do engano, os demônios junto com liderança mundial. Vão produzir essa abominação da desolação, que são os discos espacial e ETs e essas coisas. E aí vão dizer que os cristãos foram levados embora, você vê que interessante. Principalmente os cristãos mais espirituais, lógico, vão ficar cristãos na terra morno, né? Então, o anticristo e os dominadores do mundo, as autoridades, vão fazer a narrativa, como eles falam, né? Vão dizer que os cristãos, esses cristãos radicais, raivosos, disseminadores do ódio, foram tirados da terra porque eles estavam atrasando a terra. E muita gente vai se conformar com isso. Outros vão ficar com a pulga atrás da orelha. Os cristãos que estavam ali não eram batizados com o Espírito Santo, mas tinham uma certa fidelidade, não vão aceitar essa conversa e vão se refugiar e vão procurar servir a Deus a ferro e fogo, sem o apoio do Espírito Santo, né? Vai ser a ferro e fogo a salvação deles, através até da morte física. Mas vão se salvar ainda milhões, talvez bilhões de pessoas nessa grande tribulação. E eu fico muito feliz com isso, porque é a misericórdia do Senhor Jesus. Eu não gosto de gente que fala, vai salvar 3 ou 4. É lógico que só sobe diretamente para o céu 3 a 4% das pessoas. Eu creio nisso. Eu penso, minha opinião pessoal. Mas graças a Deus que nós católicos cremos no purgatório, porque a pessoa tem 70% de bondade e 30% de coisa ruim. Vai para o inferno por causa disso? De jeito nenhum. Não confessou esses 30% de pecado? Não passou no sangue de Jesus? Não. E Deus vai perder essa alma por causa disso, com 70%? Não. É só vocês lerem a passagem lá de Abraão com Ló, quando antes da destruição de Sodoma e Gomorra, você vai ver que várias porcentagens Deus vai lutar para salvar, né? Vai dar o castigo, mas vai salvar. Que é o que? A pessoa passa por um local de purificação, afastado de Deus, só com a sua consciência remoendo os seus pecados, suas maldades que ele fez. Até ele ser totalmente purificado, acrisolado, como diz o apóstolo São Paulo também, vai ser testado no fogo. Vai se salvar, mas através do fogo, o apóstolo São Paulo fala. Jesus também cita isso lá, também cita essa parte de purificação, quando ele cita a respeito da pessoa que vai pagar até o último centavo para sair de lá, né? Então ele está falando coisa espiritual. Esse é o famoso purgatório que os evangélicos... não tem purgatório na Bíblia. Lógico que não tem a palavra purgatório, que é purgação, que é purificação. É um local de purificação. É lógico que pode ser considerado como um inferno, que ele, na realidade ele é um setor do inferno, é uma aba do inferno mais leve. Quem já viu o inferno de Dante Alighieri? Eu não sei como aquele homem, talvez uma inspiração de Deus, né? Dante Alighieri escreve sobre o inferno e sobre o céu, né? Como que chama? Divina Comédia, né? Então ele mostra lá a tragédia do inferno e vários níveis de inferno. Ele acertou em cheio em cima daquilo, né? E quem trabalha em teatro conhece bem essa história do Dante Alighieri, né? Vocês podem pesquisar na internet aí e ler os escritos deles. Então é mais ou menos por ali, são níveis, né? Então mesmo o purgatório é um nível do inferno. Por isso que fala, vão para o inferno milhões de pessoas. Porque a maioria das pessoas tem que dar essa tosquiada, por quê? Porque não pediram perdão, porque não lavaram o seu sangue, seu corpo, sua alma, no sangue do Cordeiro, porque não se arrependeram, não confessaram os seus pecados, né? Às vezes era uma picuinha na família, fazia sofrer pessoas da família, vai pagar aquilo ali. Nada fica impune diante de Deus, nada, nenhum tio, como Jesus falou, nenhuma palavra torta não vai ficar sem sua paga. Então vamos lá. E Jesus ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, né?
tipo um cajado de apoio, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Como calçado, quer dizer, iam depender totalmente de Deus. Unicamente sandálias, né? Para não ficar apertando os pés nem nada, né? E que porque iam andar bastante, que se não revestisse de 2 túnicas, entendeu? Uma só, e disse-lhes, em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até vos tirar dali. Se em algum lugar, mas na outra parte fala assim, porque digno é operar o seu sustento, que é o pessoal que recebe o ensino que tem que sustentar o profeta, o evangelista, o padre, o sacerdote, e muitas vezes nós falamos nisso, depois nossa vida financeira fica uma desgraceira. Por quê? Porque a gente não ajuda os sacerdotes, os padres, quem prega o evangelho, quem leva a palavra de Deus, a gente não ajuda. E aí nossa vida fica uma bagunça e não sabe por quê? Porque você está cometendo injustiça. Porque a pessoa está ensinando coisas para a salvação da alma e você não está ajudando, sustentando aquela obra, né? Eu aqui, por exemplo, no canal, peço a vocês que o pagamento é vocês compartilhar, se inscrever no canal, dar o positivo. Esse é o pagamento que vocês podem me dar, me ajudar. E graças a Deus, comida e casa a gente tem. Sustento eu tenho, então eu não preciso de nada. Mas vocês dando o like de vocês ali, vocês ajudam a espalhar para mais gente. Vocês compartilhando, né? Pedindo para mais pessoas se inscrever no canal, que é de graça, não vai pagar nenhum centavo. Mas vocês ajudam, vocês vão ter o trabalho só de pôr o dedo ali. Então ele diz assim, ó, em qualquer casa entrais, ficai nela até vos retirardes dali, até sair, né, comendo, se alimentando, dormindo. Se algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, quer dizer, o vilarejo não receber, a cidade, a casa não receber e falar mal e tal, sai dela e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ela, contra essa casa, contra esse lugar. Quer dizer, chacoalha o pó, quer dizer, não tenho mais relação nenhuma com vocês. Então vocês seguem a ordem. Se vocês se arrependerem, senão, vocês vão receber a justa ira divina. Eles partiram e pregaram a penitência. Olha o que eles pregaram. Tem muito pastor protestante, até sacerdotes católicos, pessoas católicas, que não pregam mais a penitência. Não, daqui a pouco eles estão dizendo que não existe nem pecado mais. A penitência é você se arrepender do seu pecado, é chorar, lamentar diante de Deus do mal que você fez aos outros, entendeu? Fazer uma penitência, fazer um jejum, fazer um sacrifício por alguém. Isso é penitência. Se dobrar o joelho, chorar, gemer, né? Então eles pregavam o quê? A penitência e o reino de Deus que está próximo. Jesus está chegando agora, nós estamos pregando que Jesus já está voltando, já está chegando. Não é nem voltando mais, ele já está às portas já. Então expeliam numerosos o quê? Demônios, tocavam vários demônios no poder do nome de Jesus. E ungiam as pessoas com óleo e muitos enfermos e os curavam, né? E a gente sabe que também Paulo e Pedro também ressuscitavam mortos, né? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos prestar atenção na palavra de Deus, pôr em prática, né? A essa palavra que pode salvar as nossas almas, né? Como diz Tiago 1, 21, 22, né? Tirai do vosso coração toda a malícia, né? Toda a arrogância soberba, prestai atenção a esta palavra que pode salvar as vossas almas, né? Que pode salvar as vossas almas, tá bom? Fique com Deus, até o próximo. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe. Que você tenha paz, que você tenha felicidade, que você tenha alegria em viver, em fazer o seu trabalho, em ajudar o próximo. Cada dia você levante com alegria, com paz, com disposição, com vontade. Amém.